Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, está começando mais um Bem-Estar e Movimento e essa semana o meu convidado é o humorista e apresentador Paulo Bonfá. Nesse papo eu vou resgatar ali um passado obscuro do Paulo e também a gente vai falar como o humor vai ser importante para a nossa longevidade, para a nossa qualidade de vida. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Salve, salve. Tirem as crianças da sala, como eu costumo dizer. Todos sintonizados, todas sintonizadas aqui na Rádio CBN. É um prazer para mim estar com você. Você sabe que você realizou um sonho para mim, né? Que foi, mesmo que 25 anos depois, participar do Rock Go. Mesmo que naquela situação deprimente que eu estava com o meu joelho. Você fez esse ano, né? Queria até que você contasse um pouquinho, uma edição de 25 anos do Rock Go. É legal que você foi testemunha ocular da história dentro da história, né? Para quem tem mais décadas de vida, né? Eu comecei minha carreira no rádio em 1991 e o rádio fez com que a minha carreira, meu trabalho passasse a ser em comunicação, especificamente com humor. E depois de fazer muito sucesso com um programa chamado Sobrinhos do Ataíde, eu comecei em 1997 a fazer o programa Rock Go, na antiga MTV Brasil. E eu permaneci lá durante 14 anos, ou seja, foi bastante tempo narrando um futebol de péssima qualidade, disputado por artistas, por cantores, por músicos de todos os gêneros musicais. E aí, em 2022, ano de Copa do Mundo, completavam-se esses 25 anos, né, do meu início como narrador de futebol ou como humorista esportivo. E aí a gente fez uma grande exposição no Museu do Futebol para celebrar essa data e resolvemos fazer uma comemoração. Marco Bianchi, meu fiel comentarista, esteve junto e aí fizemos um grupo de seletos convidados para jogar partidas comemorativas. E aí Márcio Atala esteve escalado, ele esteve lá com o seu joelho, na época ele ainda não era biônico. Não, ainda não. Mas fez gol. Fez gol. Só Deus sabe como, né? Capengando. E foi muito bacana porque a gente resgatou uma coisa que fazia parte desse espírito do Rock Go, que era misturar as tribos, diferentes gerações, diferentes gêneros, só que amplificado, né? Com a turma do TikTok, exato, com gente da comédia. Então você tem um exemplo do que era a mistura de tribos, né? Você estava lá junto com músicos, junto com artistas, jornalistas, homens e mulheres misturados dentro do campo. Exato. Era uma celebração, né? Foi muito legal, foram 9 milhões de pessoas assistindo a transmissão. Não, e isso é uma das características também da atividade física que eu sempre quero valorizar, que é o aspecto social. Então, ali você vai encontrar pessoas diferentes, você faz amizade, você faz contato. Teve uma confraternização muito bacana. E eu lembro que, na época do Rock Go, eu morava no Rio de Janeiro, eu era amigo de alguns músicos, e eles treinavam, cara, por incrível que pareça, para fazer aquilo que eles faziam, eles treinavam. Ó, televisão, uniforme, torcida, o cara não quer perder. Não importa que ele só entre no campo de futebol naquele dia do ano, né? Ele, de fato, vai lá. Alguns, com 5 minutos, tinham a língua no joelho e você percebia que mais um pouco era direto para o hospital. Então, o cara gastava todo o empenho dele ali. Mas outros não. Ah, vamos alugar uma quadra, vamos fazer um treino, vai ser legal, vamos bater uma bola. Eu entendo o que você fala do social e acho que as pessoas podem perceber muito claramente na turma que se encontra há não sei quanto tempo para um futebol uma vez por semana. Exato. Para ex-colegas do colégio, da faculdade, que quando se encontram tem algum evento acontecendo ao redor do esporte, antes do churrasco, exato, antes da cerveja, antes do restante, né? E para quem pratica ou praticou algum esporte competitivo, ficar longe do esporte é meio frustrante, né? Porque você fala, pô, isso fazia parte da minha vida, né? Em qualquer exato modalidade, né? E é engraçado, porque quando você fala dessa parte social, eu joguei futebol lá atrás tal, e aí, em determinado momento, eu migrei principalmente para o vôlei de praia. Eu tinha muita facilidade e tal. Joguei bastante e a gente mantém um grupo, né? E a gente se encontra 2 vezes na semana para jogar. E aí, quando eu falava do seu nome, e aí é que eu vou revelar esse passado de Paulo Bonfá, o pessoal falava, Márcio, ele jogava muito.
Preciso saber quem é esse pessoal aí para agradecer. Primeiro, um cara que era aluno do Dante. Você estudou lá? Não, eu sou ex-aluno do Colégio Santa Cruz. Santa Cruz, exatamente. Aí ele falou, ele jogava muito. Aí depois teve um que falou, esse cara jogou na Pirelli. E o alemão, que trabalha comigo há, sei lá, 20 anos, ele falou, não, ele jogou no Pinheiros. Então... Porque eu joguei. A minha história com o voleibol começou de criança, brincando no Colégio Santa Cruz, e aí eu vi um anúncio de uma peneira. Na TV Cultura existia o jornal A Hora do Esporte, na hora do almoço, e aí tinha um anúncio, a Pirelli, que era o grande time da época, era a seleção brasileira. William Montanaro, era a seleção titular e mais alguns reservas. Aí vinha o Bernardo e o Bernardinho, vinha o Renan do Rio Grande do Sul. E eu fui para lá fazer um teste no Pré-Mirim. Meu pai falou, eu te levo, era em Santo André, eu morava em São Paulo, eu te levo até lá, mas se você for aprovado e for ficar, você vai ter que se virar. E aí eu fui, eram 600 garotos. Caramba. Fiquei eu e mais um. E a gente entrou num time que já estava formado, né, para prosseguir. Eu passei 4 anos saindo da escola, almoçando rapidinho, indo a pé até um ponto de ônibus aqui na avenida do seu estúdio, ia até a estação de trem da Lapa, pegava o trem, ia até Santo André, descia em Santo André, pegava outro ônibus para chegar no ginásio e fazia isso todos os dias, de segunda a sexta. E tinha jogo no sábado ou no domingo. Porra, era o cara mais feliz do mundo. Aí chegou numa fase em que eu precisava mudar de escola, porque a hora do treino ia coincidir com a hora da aula. E meus pais, obviamente, falaram, não, você vai mudar de time, porque você vai continuar estudando. E óbvio que foi a decisão acertada, porque eu me divertia jogando, mas eu, por exemplo, com 1,88 m, fui ficando baixo. Então, eu que quando tinha 12 anos de idade era o batedor de meio, com 14 eu estava na ponta, aí eu já estava indo para a saída. Então, eu ia durar na Pirelli mais 1 ano ou 2, talvez, né? E, bom, pesquisei vários clubes e acabei indo para o Pinheiros, que tinha a melhor opção para mim, de horário, e a oferta que eles me fizeram para ir para lá foi mais legal. Então, fiquei mais 5 anos no Pinheiros e competindo. Então, a minha trajetória de jogador, em paralelo à minha trajetória que era de estudante e comunicador, ela parou com 21 para 22 anos e depois eu passei só a competir torneios universitários, porque eu ainda estava fazendo faculdade. Aí, terra de cego, quem tem um olho é rei. Né? E aí fazendo a recreação, né? Mas eu era o cara que não sabia brincar. Então, eu preferi, se o jogo não ia ser bom, eu nem entrava. Entendi. Hoje eu mudaria. É uma inexperiência da vida. Exato. Então, tá de férias num hotel, e aí tem uma recreação, vai ter um vôlei às 5 da tarde. Aí eu via quem estava indo para o jogo, falava, puxa, eu não vou. Porque eu vou querer jogar sério e vai ser estressante e tal. É uma bobagem, né? Hoje em dia eu iria numa boa e ia falar, tá bom, vou me divertir, estou jogando, né? E você sempre teve essa característica de não só comunicador, mas também esse lado mais bem-humorado, quando você estava nos times, na faculdade, mesmo porque, por incrível que pareça, você não fez jornalismo, né? Você fez administração. Você sempre teve essa característica? Você já buscava? Márcio, eu sou uma pessoa tímida. Eu não sou o cara, nunca fui o cara que entra dentro de uma festa que não conhece ninguém e vira o centro das atenções. Mas, uma vez bem situado, à vontade, confortável. Eu sempre me diverti muito. Eu sempre gostei de humor e comédia, desde criança, de ler gibi, e gostava não dos gibis de aventura, de herói, eu gostava dos gibis que eram engraçados. A revista Mad, para mim, foi uma mudança. Nossa, tem um cara todo mês faz isso aqui, é só para dar risada. E a afinidade com esses conteúdos no rádio, na televisão, quando eu estava na minha adolescência. E eu me divertia no colégio também, mas eu não era o cara que fazia bagunça na aula, bagunça física, guerra de papel. Sim. Mas eu era o cara que tinha todo mês meus pais chamados para dizer que eu atrapalhava os colegas, porque eu ia bem, só que meus amigos que estavam ao redor acabavam indo mal. E a coisa era assim, não, o Paulo tudo bem, ele está indo bem, só que ele atrapalha os colegas, porque ele está fazendo uma brincadeira, ele está fazendo uma paródia de um conteúdo de uma prova. Então isso no meu dia a dia era muito natural com as pessoas que eu conhecia. Virar um trabalho, ou como você falou, um comunicador. Todo mundo pode ser um comunicador, não precisa trabalhar com comunicação. Mas, como trabalho, começou na Rádio USP,
Eu estudava administração na GV, mas meus 2 parceiros dos sobrinhos do Otaíde faziam faculdades na USP. O Felipe Xavier fazia arquitetura. 1991. Eu estava por ali. O Marco Bianchi estudava na ECA, Escola de Comunicação, e o Felipe Xavier na FAU, de Arquitetura e Urbanismo. No meu segundo ano, né, quer dizer, depois que eu estava um ano na GV, eu também entrei na USP para fazer economia à noite. Então a gente tinha um programa lá que foi o precursor dessa carreira de comunicação. Mas mesmo antes disso, em brincadeira e em colégio, eu era o cara que eu não fazia a pesquisa do trabalho, eu não fazia o trabalho em si, mas o combinado com as meninas do meu grupo era assim: vocês me dão um dia antes para eu ler, eu apresento. Entendi. Então, tinha essa facilidade, né? Era algo que para mim era natural, né? Então isso funcionou durante a faculdade também. Me deixa ler um dia antes, eu apresento, tá tudo bem. E a veia do humor, ela abre portas para muita coisa fora do dia a dia de uma emissora de rádio ou de televisão, né? Eventos, poder fazer teatro, poder ter outras atividades, né? Em que você tem o contato direto com o público. Nós estamos aqui gravando, tem gente ouvindo, gente vendo, mas eles não sabem o que eles estão achando. Na hora que eu estou no palco e vejo a plateia, eu consigo saber na hora se aquilo está indo bem ou nem tanto. Se eu tenho que pesar a mão nesse assunto ou se é melhor seguir o jogo. É o retorno imediato do público. E aí você falou de evento. Eu lembro há 2 anos eu estava batendo bola com o Ronaldo. Ele ia jogar o Galácticos Open. E eu que fui o responsável de levar o Ronaldo para o tênis, né? E fui bater bola com ele antes do torneio para tentar dar uma aquecida, dar um up ali para ele tentar ganhar o torneio. Ele falou: cara, você não acredita. Quem vai narrar o torneio? Paulo Bonfá. Ele é engraçado demais, cara. E aí vem essa relação, né, das pessoas. E você tem tiradas rápidas, bem-humoradas, enfim. E aí eu queria puxar isso para o lado da saúde. Muitos estudos mostram que essas pessoas que têm esse tipo de enfrentamento perante as situações, com mais bom humor, com mais leveza, elas têm uma expectativa de vida maior, elas lidam melhor com as dificuldades que a vida acaba impondo. Como que é isso para você e como você sente isso no seu meio, né, com seus colegas? Bom, posso responder como pessoa, né, como público, como ser humano. A experiência que as pessoas podem fazer é de se colocar na situação em que elas realmente se estressam e pensar como teria sido aquele momento se houvesse uma abordagem mais leve, de rir de si mesmo. Porque se você está atrasado para uma reunião e fura o pneu do seu carro, você quer que o mundo pegue fogo, você não vai... Agora, se você pensar e falar assim, puxa, justo hoje, justo que eu tenho a reunião, só comigo acontecem essas coisas, né? Então depois eu vou ligar e vou avisar, eu vou tirar uma foto aqui, trocando o pneu nesse lugar com trânsito, etc. Muda muito do restante do seu dia, né? Do tempo que você vai ter e da qualidade de como esse tempo vai ser ocupado. Se você pegar um trabalho formal, como os Doutores da Alegria, né? Uma organização não governamental que já tem mais de 25 anos de atividade e leva palhaços aos hospitais. E esses palhaços são artistas que são treinados, eles não são pessoas voluntárias. E eu até perguntei uma vez para o Wellington Nogueira, que é o fundador dos Doutores da Alegria, é um grande amigo e é um palhaço, formado nos Estados Unidos, ele trouxe um conceito americano para o Brasil. Ele fala: Paulo, eles não são voluntários, eles têm que treinar, eles têm que cumprir horário, eles têm que estar preparados para o momento em que eles vão lidar, às vezes, com uma situação limítrofe, que é um paciente oncológico, uma pessoa com câncer que pode não estar lá semana que vem, e com todo o entorno, os profissionais de saúde, o médico, a enfermagem, e quem nem é da saúde, mas trabalha no ambiente hospitalar, limpeza, segurança e por aí vai. O trabalho deles de dar leveza ao ambiente ou de deixar as pessoas desarmadas, com o espírito desarmado, eu comparo com um filme que começa preto e branco e termina colorido, né, em que as coisas se transformam num curto espaço de tempo pela influência, né? Você está num ambiente carregado, tenso, com muito risco, mas que, de repente, as pessoas se tornam, o semblante muda, a atitude muda, porque entra um componente de humor e de comédia lá. Eu sou um cara que, você fala, você tem umas tiradas rápidas e tal, o humor me consome.
Eu não sou um cara que pega, saio escrevendo, etc. Eu tenho que escrever, testar de novo, fazer e tal. Enquanto você tem pessoas que trabalham com comédia, com humor, super carismáticas. A pessoa, às vezes, vai subir ao palco, vai aparecer na tela do seu celular, ela não falou nada, você já está sorrindo. Porque é algo inato, é algo subjetivo. Dessa maneira, para uma pessoa que leva o dia a dia com muita responsabilidade, tem conta para pagar, tem problema na família, está preocupado com filhos e tudo que todo mundo tem que considerar na sua vida, independente da atividade, se conseguir rir de si mesmo, vai perceber uma grande melhora. Rir de si mesmo é o quê? Eu sou um boboca, eu vou ficar lá dando risada, pegar um problema e não vou fazer nada? Não, não é isso. É só pensar sempre que tudo poderia estar pior. Sim. E que se alguém te contasse essa história depois, você ia falar, puxa, mas que azarada essa mulher, puxa, mas que coitado desse cara. Quando parece uma ficção, tem uma coisa que descola da realidade. Afinal, esse é o sinônimo, né, de uma ficção. O que é uma ficção? É algo que não existe, ou é algo que foi imaginado. Né? Agora, hoje você tem um espaço de humor, né? Você tem um espaço onde as pessoas vão lá, se apresentam, mas basicamente, pelo nome, Risadaria, né? Festival Risadaria. Então, eu imagino que sejam comediantes, né? E aí, num momento em que se fala tanto de saúde mental, em que os especialistas sempre falam em você reservar um tempo para desligar, para dar risada, para alguma coisa que vai fazer com que você se desconecte daqueles problemas. Você vê esse espaço sendo frequentado por pessoas que, de certa maneira, estão precisando do desse antídoto. momento. Exato. Pega o ditado, né? Rir é o melhor remédio. Exato. O que acontece, acho que talvez para falar bem contemporaneamente, na pandemia as pessoas perceberam que a cultura e a arte salvam. No momento de maior restrição, as pessoas sobreviveram ouvindo música, lendo livros, vendo séries, filmes. Foi como elas mantiveram a sanidade. Quando você vai especificamente para a vertente da comédia, e aí na pandemia você estava impedido de circular livremente, de se reunir, de frequentar um cinema, um teatro, no momento que você retorna, você começa a perceber qual é a diferença entre assistir um espetáculo de humor em casa e assistir uma apresentação ali no palco, em corpo presente, ao vivo. O período que você está lá te tirou da sua vida. Exato. Você, durante 1 hora, 2 horas, você esquece de tudo aquilo que estava te aporreando antes, você esquece daquilo que no dia seguinte vai te trazer ansiedade, porque você sai do lugar onde você está e ocupa esse lugar mágico de uma realidade da risada, do nonsense, do improvável, da tragédia alheia. E aí aquilo, de certa forma, te dá uma recarregada para poder enfrentar a carga que você tem. Para um cidadão paulistano, a gente está gravando esse programa aqui em São Paulo, já tem os pedágios do dia a dia, o trânsito que eu pego, as questões de segurança, como que eu vou fazer com o noticiário econômico. E aí chega um momento em que você, 1 hora do seu dia numa exposição, ou 2 horas dentro de um cinema, ou mais 1 hora num clube de comédia, você consegue escapar dessas armadilhas. Então, a saúde mental, acho que hoje é o principal benefício da comédia, independente do gênero. No Festival Risadaria, a gente tem uma curadoria infantil. Então, como é que você trabalha o humor para crianças? Qual é o espetáculo adequado para cada faixa etária? Se a criança não é alfabetizada, ela não pode ler um letreiro. Claro. Então, aquilo não conversa com ela, mas a criança também responde ao humor, responde à brincadeira e à comédia. Você falou em curadoria do humor. Hoje está mais difícil fazer humor, eu imagino. Sim, né? a gente tem ciclos. Agora é um ciclo de arroxo, vamos chamar assim. Porque a instantaneidade da informação e a rapidez com que as pessoas tomam contato com qualquer notícia, ou mesmo um conteúdo postado em mídias sociais, faz com que as pessoas possam reagir muito rápido também. E possam emitir opiniões sobre assuntos que elas não conhecem. Ou falar de coisas que elas não sabem e influenciar outras pessoas. E eu não estou nem falando de fake news. Nesse momento eu estou falando só de bom senso. Sim. E por mais que eu goste, a minha opinião aqui, ela pesa, ela não pesa. E essa influência, ela acaba dirigindo um pouco do que a pergunta que eu mais respondo nesses últimos 30 anos: qual é o limite do humor? O limite é o limite do bom senso e do consenso. Numa sociedade em que todo mundo acha legal fazer piada com gordo, ninguém vai achar ruim. O gordo pode se sentir, mas olha, lá é tolerado. Bacana. Agora, numa sociedade em que você não pode fazer uma piada com o papagaio, então, peraí, se você está ofendendo
vendendo um papagaio, você está fora da lei. Essa situação, ela, ao longo do tempo, ela já aconteceu de várias formas. Depois tem um relaxamento, aí aperta, daí relaxa. Eu acho que agora tudo é muito mais rápido. Então, de fato, é um campo minado para um roteirista, para um criador de conteúdo cômico, se ele tiver que pensar, puxa, eu não posso falar de times de futebol porque eu ofendo as torcidas, eu não posso falar de política porque tem uma polarização muito grande no país. Eu não vou falar de nenhum grupo minorizado porque isso é incorreto. Eu não vou trabalhar... A pessoa ela começa a ter um campo de criação muito estreito. É possível criar? Lógico que é possível, mas talvez nem todos os artistas ou as artistas tenham essa capacidade. Então, você está numa fase em que o stand-up comedy, a comédia de uma pessoa só no palco, um artista, um microfone e ideias autorais, sem cenário, sem figurino, sem trilha sonora, sem contracenar com ninguém. Esse é o maior desafio, uma pessoa só tentando te convencer do que ela está dizendo sem engraçado te agradar. Puxa, você não pode falar disso, daquilo, para onde vai? Vou fazer autoral sobre a minha vida e vou contar sobre a minha vida, afinal é a minha vida, estou me depreciando aqui. Ou vou falar sobre situações cotidianas que as pessoas podem compreender, mas que eu não precise correr nenhum risco, ou usar um palavrão, ou coisa do tipo. Vou falar sobre trabalho, todo mundo tem chefe, puxa, meu chefe é isso, chefe é aquilo, ou sobre relacionamento, meu namorado, puxa, minha avó, minha sogra. Então, há um tempo em que as coisas ficam mais restritas e depois a tendência natural é que tem um relaxamento, porque não é só a comédia, claro. É a vida, né? Então... E aí você falou desses tempos em que a gente vive, né, da velocidade da informação ou da velocidade em que as coisas são propagadas. Ao mesmo tempo que você tem essa velocidade, as pessoas também têm menos paciência para ir a fundo nas coisas. Então, hoje, o que mais viraliza são o que a gente chama de cortes, né? O cara pega, de repente... Uma fração daquilo que você falou, mas fora do contexto, e aquilo gera uma confusão interminável, né? Quando você vai escrever, né? Quando você está pensando ali no seu espetáculo, você se preocupa com essa situação? Zero, porque quando você está num teatro, o pressuposto é quem veio até aqui tem alguma ideia de onde está se metendo. Sim. É diferente de eu ficar passando o dedo no TikTok, no Instagram ou em outro aplicativo. O que eu sinto é que em todo o nosso dia a dia a gente compete por atenção. A gente compete porque as pessoas estão muito demandadas. Então, eu tenho... Quem aqui, ouvindo a Rádio CBN nesse momento, não está devendo um retorno de um e-mail, de uma ligação, que um aniversário que perdeu de alguém, etc. As pessoas não estão em dia. Estar em dia é uma ilusão e é um gerador de ansiedade. Ninguém está em dia. Só que quando você compete por atenção, eu posso estar fazendo uma gravação com você aqui e, de repente, olhar o meu telefone que tem uma mensagem chegando que é do meu irmão e eu estou pensando que eu tenho fisioterapia para fazer mais tarde, choveu e o trânsito está ruim. As pessoas elas estão ocupadas, com a cabeça ocupada, né? E as crianças estão assim também, né? As crianças têm muita atividade, as crianças têm conectividade e... Eu sinto que os mais novos vão ter uma grande dificuldade com os conteúdos, né? Os meninos, as meninas que estão hoje em escola, vão ter uma dificuldade com conteúdos longos. Sim. Porque a instantaneidade dá a sensação de que você está acompanhando o que está acontecendo, que você está por dentro. Mas, na verdade, se você pega um conteúdo longo, eu posso ficar aflito, porque nessa 1 hora de um documentário, quantas outras coisas eu não perdi no meu telefone, no meu tablet, ou no noticiário do rádio e por aí vai. Então, a meditação, a ação contemplativa, outras medidas aí, políticas, né, para promoção de qualidade de vida, eu acho que elas vão ter que entrar em campo de forma quase que obrigatória, para tentar equilibrar esse desequilíbrio, né? É uma situação de desequilíbrio. Para encerrar esse papo, porque senão a gente ia longe, uma vez eu fui chamado para palestrar no congresso, Seminário da Felicidade. Falei, felicidade, só posso dar uma dica para quem quer ser feliz. Não seja corintiano como eu, porque isso é o caminho da infelicidade e do estresse. Que também é cíclico, né? Também é cíclico, é isso que eu sempre falo. Eu digo, o futebol é como o sexo, né? Algumas vezes você está por cima, outras por baixo, mas o importante é continuar participando. Exatamente. E aí, eu pensei muito, enfim, fui lá falar da minha palestra de saúde e sabia que ia me fazer essa pergunta, né? E eu... Lá na hora eu falei, olha, você precisa de saúde
e você precisa... Nem sei, isso foi na hora. A gente muda de opinião, hoje já nem acho que isso foi uma boa definição. E boa companhia, para você estar feliz. Porque quando você vê duas pessoas sorrindo, dando risada, não importa se ela tem muito dinheiro, pouco dinheiro, poder, não poder, invariavelmente essas pessoas têm um nível de saúde e estão se divertindo, estão rindo e tem alguém para dividir isso. Rir é o melhor remédio? Rir é o melhor remédio, sempre. E eu entendo também que você consegue ser contagiado por felicidade, por risada, por alegria. Às vezes, só de ver uma situação de pessoas que você não conhece, mas que estão se divertindo, numa mesa de bar, num semáforo com o trânsito parado, você entende que alguma coisa ali as fez mudar, né? Mudar de feição, mudar de pique, mudar de energia. Você falando isso, veio na minha mente rapidamente uma situação que acontecia semanalmente. Às vezes eu estava em casa, meu avô chegava, e eu, sei lá, estava assistindo televisão, estava em algum lugar, e ele começava a rir do nada. Sabe aquela risada forçada? Aí eu ria, dali a pouco estavam os dois rindo e chorando de rir. Meu pai entrava e falava, que vocês estão rindo do que? E a gente não estava rindo de nada. Mas é isso, o sorriso, a risada, ela contagia. Eu tinha um amigo com quem eu sempre combinava, de sacanagem mesmo, desde a escola, e aí podia estar depois, no final de semana, na casa de alguém, a gente combinava que, puxa, quando alguém entrar, fulano está chegando. Quando ele entrar, a gente fica às gargalhadas. E quando ele vier perguntar o que é, a gente fala, não, nada não. Tal. Mas normalmente o que acontecia era, abria a porta e a gente estava lá... A pessoa primeiro via, começava a rir da gente rindo, e depois, quando a gente dava uma pequena pausa, tipo, ai, falava, putz, o que aconteceu? O cara já tinha rido. Ele tinha rido da gente dando risada, e depois ele estava ansioso para saber por quê? Por que vocês estavam dando essa risada que eu peguei aqui no meio do caminho, né? Era uma sacanagem recorrente, né? Muito bom. E aí as pessoas queriam aplicar esse mesmo golpe, entre aspas, nos outros, né? Então, quando chegar a minha mãe, então a gente faz de novo. Márcio, é uma coisa inexata. Mas eu acho que é essencial. E se você pensar na evolução das artes, talvez aquela que tenha prosperado ao longo do tempo e se desenvolvido com um grande risco, inclusive em algumas etapas, né? Na época, vamos pensar da Idade Média, o único que podia fazer piada com o rei era o bobo da corte. E, eventualmente, se a piada não fosse boa, troca o bobo da corte. Não se sabe o que vai ser com o ex-bobo da corte. Né? Mas essa tradição, né, que vem parar no palhaço, que passa pelo circo, que depois se desdobra em muitas outras possibilidades, né? Ela foi só ocupando mais espaço. Então, no cinema mudo, as pessoas às vezes não sabem dizer nada além de Charlie Chaplin ou do Gordo e o Magro, que eram grandes bilheterias e sucessos de quando o cinema estava começando, não tinha nem o recurso técnico de ouvir a piada. Eventualmente se escrevia a situação, mas você estava rindo do humor físico, trejeitos, caretas, o pastelão, né? O pastelão, olha, com os outros é engraçado. Se fosse comigo, eu ia ficar pé da vida. Mas cheguei para gravar, o passarinho fez cocô no meu ombro. Pô, eu vou pensar, vou lá, alguém vai olhar e falar, nossa, que azar, olha, o cara estava na porta, caiu no ombro dele. E você falou, né, do humor para criança também. Eu pegava Pica-Pau, Tom e Jerry, Pantera Cor-de-Rosa, você não tinha diálogo, né? Situações, né? Eram situações. É isso aí. Paulo, super obrigado. Tenho certeza que você tornou essa manhã dos nossos ouvintes da CBN mais leve, mais bem-humorada. Então, eu quero te agradecer muito a participação. Eu agradeço o convite. Achei que o tempo foi curto. Para a importância da minha pessoa. Então, agora, todo sábado... Às 9h30. Estaremos eu e Paulo Bonfá. Valeu, foi um prazer. Valeu. Bem-Estar em Movimento vai ficando por aqui. Tenho certeza que você gostou desse papo, quer dividir com os amigos. Esse programa está em todas as plataformas de áudio e também no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco. Até a próxima.